A noite respira. Ela se estende como um manto, cobrindo tudo com seu véu misterioso. Ela sussurra, conta histórias ao redor de chamas bruxuleantes e sob cobertas gastas. Histórias que nos transportam para tempos antigos, onde o desconhecido reinava. Estas são as histórias que se agarram a nós muito depois do fogo morrer e o sol nascer. Elas permanecem como ecos de um passado distante, assombrando nossos pensamentos. São os sussurros no escuro, as sombras que se movem nos limites da nossa visão. São presenças que sentimos, mas não podemos ver claramente. Contamos essas histórias para sentir a emoção do medo, a inspiração aguda de ar, para sentir o arrepio na espinha, a adrenalina correndo em nossas veias. Mas e se, nas sombras, algo estiver ouvindo? Algo que se alimenta de nossos medos e incertezas? Estas são histórias que desafiam a lógica, que dançam na fronteira da realidade. Elas nos fazem questionar o que é real e o que é apenas fruto de nossa imaginação. São sussurros de lugares assombrados, almas desaparecidas e rituais que deram terrivelmente errado. Lugares onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é fino. São as histórias que nos lembram, nos momentos silenciosos, que é melhor deixar algumas portas fechadas, que há segredos que não devem ser revelados. Algumas verdades são melhores enterradas, enterradas profundamente, onde não possam ser desenterradas facilmente. Mas a curiosidade, como o próprio medo, é uma força poderosa. Ela nos empurra a explorar, a descobrir o que está escondido nas sombras. Então, cheguem mais perto, apaguem as luzes e ouçam. Ouçam com atenção, pois estas histórias têm muito a dizer. Estas são as histórias que nos gelam até os ossos, mas nos mantêm cativos em suas garras. Histórias que nos fazem sentir vivos, mesmo quando estamos aterrorizados. Estas são as histórias que nos lembram, não estamos sozinhos no escuro, que há sempre algo ou alguém nos observando. Estas são as sombras que contamos. Sombras que vivem em nossos corações e mentes, esperando para serem reveladas. A velha casa ficava no final de uma estrada longa e sinuosa. Era uma visão que inspirava tanto fascínio quanto medo, com suas janelas quebradas e paredes cobertas de era. Pinheiros retorcidos ladeavam a entrada, seus galhos carregados de segredos. Cada árvore parecia sussurrar histórias antigas, histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Os moradores locais a chamavam de Estrada dos Pinheiros Sussurrantes. Diziam que à noite, os ventos que passavam por ali traziam consigo os lamentos dos que já se foram. Eles diziam que o vento carregava as vozes dos mortos, presos dentro das paredes da casa. Era como se a própria estrutura da casa estivesse viva, respirando e sussurrando. Sara sempre foi atraída pelo macabro. Desde criança, ela adorava histórias de fantasmas e mistérios, sempre buscando o desconhecido. Ela zombava das histórias, descartando-as como folclore. Para ela, eram apenas contos para assustar crianças, nada mais. Ela decidiu passar uma noite na casa para provar que o medo nada mais era do que um truque da mente. Com uma lanterna na mão e coragem no coração, ela entrou. A noite caiu. Sombras se estendiam pelos assoalhos empoeirados. O ar estava pesado, carregado de uma sensação de antecipação. O silêncio foi quebrado por rangidos e gemidos, cada um deles enviando um arrepio pela espinha de Sara. Cada som
parecia mais alto no silêncio opressivo da casa. Então, os sussurros começaram, fracos no início, depois ficando mais altos, girando ao redor dela como um vento fantasma. Era como se a casa estivesse tentando se comunicar. Sarah tentou ignorá-los, se convencer de que era apenas o vento. Mas a sensação de ser observada era inegável. Mas os sussurros ficaram mais raivosos, mais insistentes. Eles pareciam vir de todos os cantos, cercando-a. Eles disseram o nome dela, ecoando pelos corredores vazios. O som de seu próprio nome, dito por vozes invisíveis, fez seu coração disparar. O terror, frio e agudo, perfurou sua bravura. Ela não estava sozinha. A casa, com todos os seus segredos e sussurros, estava viva. E Sarah era sua prisioneira. O livro antigo cheirava a mofo e coisas esquecidas. Era um relicário de segredos, guardando mistérios que o tempo quase apagou. Suas páginas, frágeis com o tempo, continham um ritual que diziam realizar desejos. Cada palavra parecia pulsar com uma energia antiga, como se o próprio livro estivesse vivo. Um grupo de amigos, movidos pela curiosidade juvenil, se reuniu em uma clareira isolada enquanto o sol começava a se pôr. Eles estavam ansiosos, cheios de expectativa e um pouco de medo. Eles seguiram as instruções cuidadosamente, suas risadas ecoando no crepúsculo. A atmosfera era leve, mas havia uma tensão subjacente, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Eles desenharam símbolos no chão, entoaram as palavras em uníssono. Cada sílaba parecia ressoar com um poder antigo, e o ar ao redor deles começou a vibrar. O ar ficou pesado, carregado de uma energia invisível. A névoa começou a se formar, envolvendo a clareira em um manto de mistério. Quando os últimos raios de sol desapareceram, uma figura começou a se materializar dentro do círculo. O pânico os dominou. Eles não estavam preparados para o que estava por vir. A figura não era o que eles esperavam. Era algo além de sua compreensão, uma presença que emanava puro terror. Era grotesca, formada por sombras e fumaça. Seus contornos eram indistintos, como se estivesse em constante mudança. Estendeu a mão, seu toque gelado, e puxou um dos amigos para dentro do círculo. O frio era penetrante, como se a própria morte tivesse tocado sua pele. Com um grito de gelar o sangue, seu amigo desapareceu. O som ecoou pela floresta, deixando um silêncio mortal em seu rastro. A clareira ficou em silêncio. O que antes era um lugar de risos e brincadeiras, agora estava envolto em um silêncio sepulcral. O livro estava aberto, suas páginas farfalhando com a brisa da noite. Parecia zombar deles, como se soubesse o que havia acontecido. O ritual havia funcionado, mas a um custo terrível. Eles haviam invocado algo que não podiam controlar. Seu amigo havia sumido, levado por um poder que eles não compreendiam. A clareira, agora vazia, era um lembrete sombrio do preço de brincar com o desconhecido. Seção 4. A risada no parque vazio. O balanço rangeu para frente e para trás, suas correntes enferrujadas gemendo na quietude. O parque estava deserto, envolto em um silêncio perturbador, exceto pela risada. Era o som de uma criança, despreocupada e cheia de alegria, mas não havia ninguém lá. 10 anos atrás, uma garotinha chamada Emily desapareceu do parque. Ela estava brincando no balanço, sua risada ecoando pelo ar, quando simplesmente desapareceu. Agora, sua risada ainda podia ser ouvida, uma lembrança assustadora da tragédia que havia acontecido. Alguns diziam que era o vento assobiando pelas árvores, pregando peças na mente. Outros acreditavam que era Emily,
seu espírito preso, para sempre procurando um caminho de volta para casa. Mas seja qual for a explicação, a risada causava arrepios na espinha de qualquer um que a ouvisse. Era um lembrete severo de que alguns mistérios nunca foram feitos para serem resolvidos. Seção 5. O poder duradouro do medo. Dizemos a nós mesmos que essas histórias são apenas isso, histórias, fabricações criadas para entreter e assustar. Mas em algum lugar, no fundo, um instinto primitivo sussurra. Ele nos lembra da escuridão que se esconde nos limites do nosso mundo, o desconhecido que se estende além da nossa compreensão. Essas histórias, passadas de geração em geração, exploram esse medo primal. Elas nos lembram da nossa própria mortalidade, da fragilidade da vida. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que não estamos no controle, de que existem forças em jogo além da nossa compreensão. Talvez seja por isso que essas histórias perduram. Elas oferecem um vislumbre do abismo, um gostinho do desconhecido. E embora possamos tremer e estremecer, também somos atraídos por seu abraço arrepiante. Pois na escuridão encontramos uma verdade estranha e inquietante. Às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que podem ser verdade.